E esses mandatos de esquerda, me parece que eles chegaram ao poder justamente por conta de um fenômeno muito específico que foi a pandemia. A pandemia, ela afetou negativamente. Você pode pegar o Boris Johnson, ele caiu, não só porque ele foi um governante ruim, o Boris Johnson foi um governante ruim. Ele caiu também por conta da besteira da participação na festa que ele teve. Bem-vinda, Michelle, 10. Da participação patética que ele teve ali numa festa, e isso derrubou ele durante a pandemia. Ou no pós-pandemia. O Trump, a pandemia foi fundamental para a queda dele. Pandemia e Black Lives Matter. E o Bolsonaro, a pandemia também foi central para o aumento da rejeição dele. Ou seja, houve um evento Cisne Negro, pra gente citar o Nassim Nicholas Taleb. O evento Cisne Negro pegou os políticos chamados de antifrágeis e mostrou que eles eram muito frágeis. E eles se enfraqueceram ali naquele processo. E a esquerda volta ao poder. E é um retorno artificial. A esquerda retorna como uma espécie de resposta institucional aos erros cometidos pela direita, mas tão logo elas retornam ao poder, nada tem a fazer. E o processo histórico de avanço da insatisfação das classes médias prossegue no tal do mundo ocidental, e elas vão, né, a um prosseguimento, as classes médias continuam irritadas, os problemas vão se avolumando, a questão woke continua incidindo, mas o custo de vida aumenta, o custo do aluguel aumenta, a substituição do trabalho por imigrante, a substituição do trabalho pela empresa que fez outsourcing, todo continua, essa classe média vai se irritando e toma ele Trump de volta. O retorno do Trump é muito claro. E as empresas que já estão lá com o DEI, com a agenda ESG, também de saco cheio, elas começam a ver, pô, isso aqui tá... Né, é bom juntar a fome com a vontade de comer. É bom eu não ter um departamento woke dentro da minha empresa. E é bom eu ficar perto do Trump. É bom ficar perto do presidente. Isso é muito... coloquem isso. Isso é muito importante pra gente analisar, e a gente precisa trazer isso aqui à baila, porque uma das coisas que se comentam, né, nessa dinâmica envolvendo Jeff Bezos, a gente vai ver Microsoft, agora Google e o Mark Zuckerberg, é uma dinâmica também de negócios, né? E eu vou falar aqui esse elemento de negócios. O Musk e o Peter Thiel compraram o Trump na baixa. Parou pra pensar nisso, Rafael Almeida Rizzo? Como investidores, eles compraram o Trump na baixa, fizeram uma série de investimentos no projeto Trump. Eles compraram o Trump quando? O Trump com suspeita de ir pra cadeia. O Trump tendo que depois... Lembra? O Trump foi fichado. Bem-vindo, Éder. Mesmo nome do grande craque da Copa de 82, Éder, um dos melhores chutes de esquerda que existem. Eu quero fazer... Quando que o Elon Musk comprou o Twitter? Final de 22 ou 23? Então ele comprou... ele soltou o Trump quando o Trump tava lá com... Indo dar depoimento, tirando foto aquelas fotos, como se chama? A mugshot. Naquela época. Então eles fizeram essa compra do Trump em baixa, botaram grana pra valer na campanha, começaram a trazer gente do Vale do Silício, começaram a trazer, vamos dizer, uma rede social inteira muito influente, que é o X, jogando a favor dele, vamos ser bem honestos. E aí ganharam a eleição. E ganharam, e não foi ganhando pouco. E o Trump cumprindo de volta. Eles botando os nomes deles com espaços lá. Se o Rizzo procurar David Sacks, David S-A-C-K-S. Ele foi CEO de uma área industrial vê pra onde ele foi nomeado. Ele foi nomeado pra alguma coisa, tá? Ele foi CEO de algumas coisas do Musk, é a parte da PayPal Máfia, é intelectual, ele é empreendedor, gestor e intelectual, escreveu o livro junto com o Peter Thiel, e ele vai tocar alguma coisa agora no governo Trump, tá? Então, não é brincadeira, é um gênio e é da turma deles. Eles estão ocupando espaços, inclusive, não vamos brincar aqui, que são regulatórios. E dentro da visão de mundo que eles estão trazendo, eles entenderam assim, rede social é arma de guerra. Rede social é arma de guerra. Ó, veja só o que eu falei. Trump nomeia David Sacks, ou Sacks, né, ex-executivo do PayPal, como líder de IA e criptomoedas. A turma do Thiel e do Musk tá toda lá no que interessa pra galera digital, né? IA. Imagina alguém que tá regulando IA pro Mark Zuckerberg, senhor Rizzo. Nossa senhora. O Musk odeia o cara do chat GPT. Odeia, considera ele um traidor, uma ameaça pra humanidade. O Sam Altman, que é um gênio também. Do mal, mas gênio. O Musk tá lá, o Musk falou, gente... né? Olha quem chegou 14, hein? Número da sorte. Olha quem chegou aqui, vocês vão ter que conversar com a minha turma. Então é natural, eu acho que parece natural pra todo mundo, acho que pra vocês também, que
todo mundo tenha que se aproximar. E eles estão fazendo movimentações até atabalhoadas de aproximação. Tipo, eles estão demonstrando de maneira muito exagerada isso, porque eles também temem, né? E me parece que o Trump tá topando ter um tipo de ação mais incisiva, inclusive, que os democratas. Mais incisivo que os democratas. Isso é uma coisa para vocês entenderem como o que acontece com o balanço de poder quando você coloca um elemento novo no jogo. Por exemplo, o oligopólio das Big Techs nos Estados Unidos, que era basicamente todo comprado dentro dessa agenda woke, bastou um elemento dissonante ali e esse elemento começa a se tornar popular, que eles começam a perceber um caminho. Eu já falei, eu não acho que é de todo falso o que o Zuckerberg faz. Né? Eu não acho que o Zuckerberg não teve uma transformação pessoal. Ou sabe, imagina, porque eu vejo as pessoas falando assim, não, ele tá fingindo, sim, né? Ô, Rizzo, eu vou começar a fingir que eu vou ficar de direita daqui 3 anos, tá? Pra fingir direita eu vou começar a fazer jiu-jitsu agora, pode ser? Eu vou começar a comer carne, eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a aparecer em eventos do UFC, tá? E daqui 3 anos depois do Trump ganhar, mas o Trump pode ser preso, nada, quando ele ganhar, aí eu faço a virada. Não é isso, ele já passava por uma inflexão pessoal. Essa inflexão pessoal, né, foi indo, ela culminou agora com um interesse político-econômico e uma adaptação. Ele vai ter que se adaptar e está se adaptando. Eu acho que isso calcifica o poder... não é uma palavra certa. Calcificar é uma coisa ruim. Isso qualifica o poder imperial que o Donald Trump vai ter nesse mandato. Isso qualifica a natureza imperial do próximo mandato do Donald Trump. E eu falei poderes imperiais, lembrei da capa da Valete, porque talvez tenha alguma coisa a ver, né? Então, 30 hoje, vamos meter capa... Tá? Então o Trump vai ter um mandato imperial. Eu acho que é um mandato imperial. E eu acho que é um mandato. As pessoas estão usando o termo imperial para um segundo mandato do Trump, porque é um mandato em que ele vem tentando desconstruir o poder burocrático do Estado americano e ele está tentando colocar no lugar a figura do líder forte, um líder que vai fazer uma grande reforma da máquina estatal norte-americana. E eu acho que isso vai acontecer. Parafraseando o Curtis Yarvin, eu acho que o Trump quer um mandato paradigmático ao estilo o mandato do Roosevelt. Eu acho que ele quer ter um mandato que é paradigmático e ele está trazendo as pessoas mais inteligentes da América do ponto de vista gerencial e do ponto de vista do empreendedorismo na tecnologia para imaginar esta América dele, tá? E isso eu acho que vocês precisam entender. Quando a gente fala de David Sacks, quando a gente fala de Peter Thiel, quando a gente fala de Elon Musk, eu tô falando das pessoas mais talentosas, talvez as pessoas mais talentosas do mundo, lidando com coisas muito complexas, pra perto. Poucos líderes mundiais em toda a história humana puderam contar com essas pessoas próximas de si. Vocês já pararam pra pensar nisso? Toda vez que a gente olha pra história, a gente pensa assim, poxa, como é que pode em determinado período histórico tantas pessoas incríveis estarem juntas? A gente já deve ter visto outras pessoas comentarem, né? Até nos esportes, você fala, como é que pode... Vai, começar na música, como é que pode o John Lennon e o Paul McCartney terem montado banda? Né? Você fala, como é que pode, né? Como é que pode, por exemplo... sabe, você ter tido um triunvirato que era o Crasso, que era o homem mais rico do mundo, o Pompeu, que era o maior dos generais, e o Júlio César, naquele período. Quando você vê o time que o Alexandre levou, né? O Alexandre Grande foi, né, o maior, né, foi o maioral. Mas você fala, mas como é que pode, naquele período, o Alexandre ter tipo um time colossal? Colossal. O Ptolomeu era um dos amigos, era genial. Todo o time dele, todos aqueles generais que depois viraram reis, eram generais brilhantes, ele tinha um time magnífico. Pô, como é que ele conseguiu montar um time? Como é que ele, Alexandre, era filho de um outro rei incrível, que era o Filipe III da Macedônia? Quando você estuda certas eras, vamos lá, os gregos, como é que você pode ter um período em que você teve Sócrates, Platão, Aristóteles, e o Aristóteles era professor do Alexandre o Grande? Vocês param pra pensar nisso? Como é que Sócrates foi mestre do Platão, foi mestre do Aristóteles, o Aristóteles foi mestre do Alexandre o Grande? Que povo foi esse? Que era foi essa? Que tantas pessoas incríveis caminharam juntas ao mesmo tempo. Se você olha com carinho e com cuidado, você fala, pera, tá, isso aqui é um momento histórico. Quando você reúne tanta gente boa, coisas históricas vão surgir dali. No futuro, eu imagino, essa é a responsabilidade do Trump. Porque o Trump, nem sei se ele sabe dessa responsa que ele tem, tampouco do mérito dele. O Trump pode, como ele está ao lado de inteligências geracionais, eu cito mormente aqui o Peter Thiel e o Elon Musk. No futuro, se esse governo der certo, e pode ser que seja uma porcaria. Eu não tô falando que eu não estou vaticinando nem que o Trump é brilhante, nem que o governo dele será maravilhoso. Agora, se este governo der certo, e se essa ideia de grande reforma da máquina do Estado americano der certo, para o bem ou para o mal, para o mundo, mas para o interesse imperial americano,
podemos falar de um governo geracional e de falar, gente, cara, houve lá no começo dos anos 2000, um governo que tinha o cara que levou a gente pra Marte, com um dos empresários que financiou o surgimento do Facebook e tantas outras empresas, um gênio que conhecia tudo de René Girard, o Peter Thiel e o Elon Musk, no governo Trump. Nossa, o governo Trump se consultava com esses caras. Sim, é possível. É possível que esse tipo de coisa aconteça, tá? É possível e depende do sucesso. Aí eles têm a grande missão deles. Fazer no setor público o que eles fizeram no setor privado. O Trump, naturalmente, sempre se vendeu para um grande empreendedor e um grande polemista e etc. Mas eles são empresários muito mais capazes do que o Trump. Muito mais capazes. Incomparavelmente mais capazes. Dei essa volta para falar o seguinte. Vejam um momento da direita. Vocês estão olhando o momento da direita? Veja que a direita, por mais que a direita não tenha partido, não tenha programa, nos Estados Unidos ela está culminando, tá, num processo em que os melhores homens estão juntos ali. Tá? Eles estão se juntando. Este momento contrasta demais com o momento da esquerda. A esquerda não tem nada para imaginar assim. A esquerda não tem uma política econômica, razoável para oferecer. A direita está falando em ir para Marte. A direita está falando em revolução tecnológica.